Sob o sol escaldante de uma tarde típica em São Paulo, Beatriz foi parada por um policial arrogante chamado Rocha. Sem piedade, ela foi agredida e humilhada em plena via pública. Quando a esperança parecia ter desaparecido, sua irmã mais velha, Fernanda, membro das Forças Especiais do Exército, chegou. A vingança então aconteceu, transformando o medo em uma vitória pública. Naquela tarde, o sol pairava exatamente acima da cabeça, irradiando um calor que queimava a pele e fazia o asfalto cozinhar. A avenida brilhava como um espelho sob a luz intensa. O ar da metrópole estava carregado com uma mistura sufocante de fumaça de escapamento, poeira e o cheiro de pastel e óleo vindo dos ambulantes alinhados na calçada. O trânsito estava caótico, com buzinas soando incessantemente e o barulho dos motores competindo para estourar os tímpanos de quem passava. No meio daquela multidão, Beatriz, uma jovem de 25 anos de pele clara, pilotava sua moto com calma. Seus longos cabelos pretos estavam soltos, ocasionalmente agitando-se com o vento quente que trazia uma poeira fina. Seus olhos estavam focados à frente, tentando encontrar uma brecha entre os veículos que se moviam lentamente. A camiseta branca básica que ela usava começava a ficar úmida nas costas, com o suor colando o tecido à pele. O short jeans azul acima do joelho oferecia um pouco de liberdade de movimento no meio do calor tórrido, mas o calor do asfalto refletia por todo o seu corpo. Beatriz segurava o guidão da moto com firmeza, controlando a velocidade entre os carros que disputavam cada centímetro de faixa. No semáforo fechado, ela aproveitou para respirar fundo, tentando se acalmar do cansaço de uma longa jornada que ainda não tinha acabado. Seu olhar era penetrante, porém mantinha-se alerta, ciente de que nas ruas do Brasil, qualquer coisa pode acontecer sem aviso prévio. Na beira da estrada, vendedores ambulantes gritavam anunciando seus produtos em voz alta, enquanto alguns motoboys paravam perto do meio-fio para checar seus celulares. De vez em quando, os gritos de um flanelinha podiam ser ouvidos, aumentando o caos sonoro. Beatriz não prestava muita atenção àquela confusão. Ela já estava acostumada com a dureza da rotina. As ruas da capital eram um lugar onde a paciência e a vigilância eram o capital principal para chegar segura ao destino. No entanto, naquela tarde, sem perceber, seus passos a conduziam para um evento que mudaria tudo. O vento quente soprava entre os prédios altos e os outdoors enfileirados, trazendo o aroma inconfundível das ruas, uma mistura de gasolina, borracha queimada e comida de rua. Beatriz girou o acelerador um pouco mais fundo, esperando sair logo daquele engarrafamento que a prendia. Ela não sabia que a apenas alguns metros à frente, alguém já estava de pé, esperando. Não para ajudar, mas para interromper seu caminho de uma maneira cruel. A estrada, que até então parecia apenas exaustiva, estava prestes a se tornar o palco do início de seu pesadelo. No meio do trânsito denso e barulhento, um movimento repentino chamou a atenção de Beatriz. Da beira da pista, um policial militar de corpo robusto, com a farda cinza completa, estava parado rigidamente. Sua cabeça raspada brilhava sob o sol forte, refletindo a luz e fazendo-o parecer destacar-se na multidão. Seu nome era Rocha, 35 anos. Seu corpo era grande e seus músculos se destacavam sob as mangas do uniforme justo. Com um movimento rápido e cheio de certeza, ele agitou a mão, sinalizando para que Beatriz encostasse. Seu gesto não era apenas uma instrução, mas soava como uma ordem que não dava espaço para recusa. Beatriz, que estava focada em achar espaço entre os veículos, foi forçada a puxar o freio e encostar no acostamento. Sua respiração acelerou um pouco, não pelo cansaço de pilotar, mas por uma ansiedade repentina que surgiu. Seus olhos foram para o retrovisor, garantindo que não atrapalharia outros motoristas antes de finalmente parar perto da calçada quente. Ela desligou o motor da moto lentamente, o zumbido cessou, sendo substituído pelo rugido de outros veículos passando. De longe, Rocha já começava a caminhar. Sua postura era ereta, passos largos e olhar fixo cravado em Beatriz. A expressão no rosto de Rocha era severa. No entanto, por trás dessa severidade, havia um brilho de pura arrogância nos olhos. Ele se aproximou sem pressa, mas cheio de uma falsa autoridade, como se sua presença fosse o centro de todas as atenções.
As pessoas ao redor começaram a olhar. Alguns até diminuíram o passo para ver o que aconteceria. Beatriz podia sentir aqueles olhares, agudos, julgadores, invasivos. Parecia que Rocha queria garantir que ela soubesse quem mandava ali. Quando a distância entre eles era de apenas alguns passos, Rocha parou bem na frente de Beatriz. A sombra de seu corpo corpulento bloqueou parte da luz do sol, fazendo Beatriz se sentir encurralada. Ele cruzou os braços por um momento antes de baixá-los para a cintura, perto do coldre, uma posição que demonstrava total domínio da situação. Beatriz retribuiu o olhar, tentando manter uma expressão neutra, embora sua mente estivesse cheia de perguntas sobre o que aquele policial realmente queria no meio de uma rua movimentada. Ela ainda não sabia que aquele breve encontro seria o início de uma série de eventos que a marcariam para sempre. Sem rodeios, Rocha se postou diante de Beatriz e abriu a boca com um tom de voz elevado que perfurou seus ouvidos imediatamente. Documentos do veículo e habilitação. Sua voz era alta, firme, mas cheia de pressão. Não era apenas um pedido, mas uma ordem embrulhada em um senso de superioridade. Beatriz, que desde o início já sentia a tensão no ar, apressou-se em colocar a mão no bolso do short e verificar a pequena bolsa pendurada em seu ombro. Seus dedos moviam-se rápidos, mas trêmulos. O suor frio começou a molhar suas têmporas. Em seu coração ela esperava que tudo estivesse ali. No entanto, a realidade que encontrou fez sua respiração parar por um segundo. Com voz baixa e um pouco trêmula, Beatriz admitiu que não estava portando sua CNH, Carteira Nacional de Habilitação. As palavras saíram pesadas, como se ela estivesse entregando mais notícias a si mesma. Seus olhos desviaram um pouco do olhar de Rocha, mas ela tentou manter a educação. Contudo, a reação que recebeu foi longe de ser compreensiva. O rosto de Rocha endureceu instantaneamente. Seu maxilar travou, as sobrancelhas baixaram e os olhos se estreitaram como um juiz que acabará de ouvir uma confissão de culpa. Não havia sinais de tolerância. Apenas a impressão de que ele acabará de encontrar um motivo para exibir seu poder. Sem esperar mais explicações, Rocha disse de forma breve, mas letal: "Vou apreender esta moto." O tom de sua voz era frio e plano, mas tinha uma ponta afiada como uma faca apontada direto para o coração de quem ouvia. Beatriz sobressaltou-se, olhando para ele incrédula. Seus sentimentos eram uma mistura de medo, raiva e impotência. Ela tentou abrir a boca para explicar que havia apenas esquecido a CNH, e não que não a possuía. Mas o olhar opressor de Rocha fez as palavras parecerem presas em sua garganta. A atmosfera ao redor deles parecia ter mudado. O barulho da rua agora parecia um som de fundo distante, substituído pela tensão que aprisionava o pequeno espaço entre Beatriz e Rocha. Pela expressão dele estava claro que Rocha não estava falando como um agente da lei cumprindo seu dever, mas como alguém que desfrutava de sua posição de poder. Beatriz começou a sentir uma onda de ansiedade rastejando dos pés à cabeça. Ela sabia que a situação poderia piorar muito. E infelizmente ela estava certa. Beatriz respirou fundo, tentando conter a onda de pânico que se agitava em seu peito, com uma voz que lutava para se manter calma. Ela disse que apenas esqueceu a carteira e prometeu que iria para casa buscá-la imediatamente. Ela escolheu as palavras com esperança, um tom de súplica, mas mantendo respeito. Seus olhos fitavam Rocha, tentando encontrar qualquer brecha de empatia naquela figura fardada. No entanto, pelo olhar frio e o maxilar rígido, ela começou a perceber que seu pedido cairia em ouvidos surdos, fechados pela arrogância. Rocha não respondeu, nem deu sinal de que considerava o que Beatriz dizia. Pelo contrário, ele avançou. Sua mão grande e forte agarrou o guidão da moto com um movimento brusco. O som de metal e plástico rangendo foi ouvido quando seu aperto aumentou. Aquele movimento não era apenas um procedimento, era a afirmação de que ele tinha controle total sobre a situação. Algumas pessoas que passavam começaram a olhar de soslaio. Alguns diminuíram o passo, mas ninguém ousou se aproximar. Espontaneamente, Beatriz segurou sua moto com as duas mãos. Seus pés se firmaram no asfalto. Ela inclinou o corpo levemente para frente para compensar o puxão de Rocha.
Embora suas mãos tremessem e seu coração batesse descontrolado, seu olhar irradiava uma coragem incomum. Em sua mente, aquela moto não era apenas um veículo, era o símbolo da independência pela qual ela lutava. E ela não deixaria ninguém tomá-la assim tão facilmente. O medo que antes aprendia lentamente deu lugar a uma resistência nascida do instinto de sobrevivência. No entanto, Rocha pareceu se inflamar com aquela recusa. Seu olhar tornou-se mais afiado, as sobrancelhas se juntaram e sua respiração ficou mais pesada. Sua postura corporal robusta se aproximou, invadindo o espaço pessoal de Beatriz. A atmosfera ficou ainda mais tensa, como uma corda esticada até o limite de arrebentar. E naquele segundo, sem perceber, Beatriz acabará de desencadear uma reação que levaria a situação de uma simples disputa para o início de uma violência brutal. Como se fosse gasolina jogada no fogo, Rocha, sentindo seu ego desafiado, reagiu sem pensar duas vezes. Com um movimento rápido, ele levantou a mão bem alto. Os músculos de seu braço se contraíram. As veias saltaram visíveis sob a pele morena e suada. Em um instante, sua mão desceu, atingindo o rosto de Beatriz com força total. O som do tapa estalou alto, cortando o barulho do trânsito intenso. Aquele impacto violento não foi apenas um toque de força física, mas uma explosão de raiva humilhante. O corpo de Beatriz cambaleou, seu equilíbrio se perdeu. Suas mãos, que ainda seguravam o guidão, soltaram-se, fazendo o veículo inclinar. Em questão de segundos, ela caiu no asfalto quente que parecia queimar a pele. Seus joelhos bateram na superfície dura, enquanto sua mão direita tentava amparar o corpo. Porém, a dor no rosto dominava tudo. Seu lábio partiu, e sangue vermelho vivo imediatamente escorreu, pingando no queixo e caindo na superfície suja do asfalto. Sua respiração estava entrecortada, o peito subia e descia rápido, tentando entender o que acabará de acontecer. Ao seu redor, tudo pareceu ficar mudo por um instante antes que os sussurros começassem. As pessoas que passavam viravam a cabeça, seus olhos mostrando choque e uma raiva contida. No entanto, ninguém deu um passo à frente. Alguns apenas pararam à distância, outros olharam rápido e desviaram o olhar, fingindo que não viram nada. Como se tentassem convencer a si mesmos de que aquilo era apenas um incidente comum. O medo daquela farda cinza os fez escolher ser espectadores silenciosos do sofrimento de Beatriz. Seus olhares eram apenas um lembrete de que ela estava sozinha enfrentando aquela brutalidade. Rocha estava de pé sobre ela. Seu corpo robusto irradiava dominação total. Seus olhos não mostravam arrependimento. Apenas uma satisfação fria por ter rebaixado alguém em público. Sua respiração era pesada, mas regular, como a de um lutador que acabou de acertar um golpe preciso. Em seu rosto estava estampada a certeza de que ninguém poderia ou ousaria detê-lo. Aquela arrogância agora tinha se transformado em violência real, e Beatriz, deitada sob o sol escaldante, tornará-se a vítima que tinha de engolir a dor, a humilhação e a impotência de uma só vez. Como se o golpe duro não fosse suficiente, Rocha caminhou até a beira da estrada com passos firmes. No canto da calçada suja, ele viu um balde de plástico velho, provavelmente deixado por alguma obra ou limpeza de rua, cheio de uma água marrom escura, uma mistura de lama, restos de sabão e sujeira da via. Sem hesitar, ele agarrou o balde com uma mão. O som da água balançando dentro indicava que o conteúdo era pesado e denso. Seu rosto estava frio. Seus olhos focados totalmente em Beatriz, que ainda jazia fraca no asfalto quente. Por aquele olhar, ficava claro que o que ele faria não era apenas uma ação, mas uma mensagem de desprezo intencional. Sem dar aviso, Rocha ergueu o balde na altura do ombro. Então, com um movimento bruto, despejou todo o conteúdo sobre o corpo de Beatriz. Num instante, a água imunda se espalhou, encharcando seus longos cabelos pretos soltos, grudando em suas bochechas, escorrendo pelo pescoço e inundando a camiseta branca que Beatriz usava. A cor branca instantaneamente tornou-se encardida. Manchas marrons se espalharam desigualmente por todo o tecido. Seu short jeans ficou encharcado e um cheiro podre invadiu seu nariz, um odor misto de água estagnada, esgoto e lixo de rua que parecia grudar na pele.
Beatriz tremia não de frio, mas pelo nojo e pela humilhação que queimavam por dentro. Ela tentou se levantar, mas seu corpo estava fraco demais. Suas mãos tremiam ao tentar se apoiar. A água suja pingava das pontas de seu cabelo, formando uma pequena poça sob seu corpo. Sua visão estava embaçada não apenas pela água que entrou em seus olhos, mas também pelas lágrimas que começavam a cair incontroláveis. Cada gota que escorria por seu rosto parecia um tapa adicional, confirmando o quanto ela havia sido tratada como lixo na frente de tanta gente. Rocha ficou de pé sobre ela, observando o resultado de seu feito com um olhar satisfeito. Sua respiração pesada, o canto da boca levemente levantado, como se apreciasse a vista. Ao redor, houve um silêncio momentâneo antes de ser seguido pelos sussurros dos cidadãos que assistiam. Mas ninguém ousou avançar, ninguém levantou a voz. Todos se tornaram apenas testemunhas mudas daquela humilhação terrível. Para Beatriz, a dor do tapa agora estava submersa sob a vergonha que corroía sua dignidade. E o mais doloroso, tudo aquilo foi feito por alguém que deveria proteger a lei. Não muito longe de onde Rocha estava, 3 outros policiais assistiam a tudo com expressões de puro entretenimento. Usavam a mesma farda, mas não mostravam o menor sinal de empatia. Pelo contrário, suas risadas explodiram alto, cortando o ar quente daquela tarde. Um deles apontou para Beatriz com o dedo indicador e virou-se para o colega dizendo com cinismo, como se o sofrimento daquela mulher fosse apenas uma piada. O som das risadas misturava-se com frases depreciativas que saíam sem vergonha alguma. Como se não houvesse nada de errado em humilhar uma cidadã indefesa. Beatriz, ainda no asfalto, tentou mover o corpo. Com as mãos trêmulas, apoiou-se devagar. Seus joelhos tremiam e a ardência dos ferimentos recentes fazia seus movimentos travarem. Sua visão estava turva. O mundo ao redor parecia girar. No entanto, ela continuava tentando se levantar, embora seu corpo parecesse rejeitar o comando. Pelo canto do olho, ela captou a imagem daqueles policiais que ainda riam. As vozes deles afundavam sua autoestima ainda mais. Um dos colegas de Rocha imitou o movimento de Beatriz cambaleando, como se zombasse de alguém quase desmaiando. Outro policial acrescentou um comentário cruel que fez todos rirem ainda mais alto. Não havia respeito algum pelos cidadãos que começavam a se aglomerar e assistir, pois eles sabiam que ninguém ousaria desafiar suas fardas. A cada segundo que passava, a vergonha de Beatriz aumentava, apertando seu peito e fazendo-a querer gritar. Mas sua voz estava trancada por um nó de lágrimas e pela humilhação que fervia em seu coração. Rocha, parado perto dela, apenas sorriu de canto, deixando o escárnio fluir sem parar. Para eles, aquele evento não era um incidente vergonhoso, mas um show gratuito que reforçava a sensação de poder deles. E em meio às risadas e insultos, Beatriz começou a perceber uma coisa: ninguém a ajudaria ali. Ela estava sozinha sob o sol escaldante, diante daqueles que faziam de sua honra um motivo de piada. Naquele dia, o medo dentro dela lentamente se transformou em uma determinação que explodiria no momento certo. Depois de se fartar de rir e rebaixá-la, Rocha bateu as mãos na farda como se limpasse uma poeira inexistente. Ele fez um sinal breve com a cabeça para seus colegas e caminhou em direção às motos da patrulha. O rugido dos motores foi acionado. O som dos escapamentos rasgou o ar quente da tarde. Sem olhar para trás, Rocha girou o acelerador, deixando Beatriz no asfalto como um objeto descartado sem valor. Seus colegas o seguiram logo atrás. O comboio acelerou para longe, deixando um rastro sonoro que desaparecia em meio ao barulho da Avenida Paulistana. Beatriz ainda estava deitada no local. O corpo fraco, a respiração ofegante. O cabelo solto agora estava pegajoso pela água imunda. A camiseta branca encardida e manchada, e o sangue no lábio já começava a secar. Ela tentou mover o corpo, mas a dor nos joelhos e no rosto só lhe permitia levantar um pouco a cabeça. O trânsito continuava fluindo ao redor. Carros e motos passavam a pouca distância. Alguns diminuíam a velocidade por um momento para olhar, mas ninguém parava para ajudar. Alguns motoristas apenas viravam a cabeça rápido e voltavam a olhar para frente,
como se tivessem medo de se envolver. Havia rostos que mostravam pena, mas a coragem deles estava enterrada pelo medo das consequências de se meterem em assuntos da polícia. Na calçada, alguns pedestres pararam cochichando entre si, mas nenhum passo foi dado em direção à mão de Beatriz. Todos escolheram a distância segura, tornando-se testemunhas silenciosas que guardariam essa história apenas como assunto de conversa para mais tarde. No meio daquela confusão, Beatriz sentiu o mundo girar devagar. Buzinas, barulho e passos pareciam distantes, abafados por uma neblina espessa. Seu coração pesava não só pela dor física, mas pela consciência amarga de que, nesta cidade grande, a justiça pode desaparecer em plena luz do dia e ninguém vai te ajudar, exceto você mesma ou alguém que esteja realmente disposto a arriscar tudo por você. Ela ainda não sabia que esse alguém estava a caminho. No meio do trânsito intenso, uma figura de postura ereta abria caminho entre a multidão de pedestres na calçada. Seus passos eram largos, rápidos e firmes, fazendo com que as pessoas ao redor, por reflexo, se afastassem para dar passagem. Era Fernanda, uma mulher durona de 28 anos, irmã biológica de Beatriz. Embora não estivesse com a farda completa naquele momento, a aura militar que emanava de seus movimentos não podia ser escondida. Uma camiseta preta lisa envolvia seus ombros largos, enquanto a calça camuflada do exército e os coturnos pretos criavam um som firme cada vez que seus pés tocavam o chão. Assim que a distância diminuiu para alguns metros, os olhos de Fernanda se arregalaram ao ver o estado da irmã. Beatriz estava caída no asfalto, encharcada de água suja. A roupa branca cheia de manchas. O lábio partido sangrando. O cabelo longo solto, parte grudado no rosto, parte sujo pela poeira da rua. Fernanda parou por um segundo. Seus olhos queimaram de raiva. O maxilar travou. Seu olhar ficou afiado como o de um soldado que acaba de encontrar provas da barbárie inimiga. Sem perder tempo, Fernanda correu descendo a calçada e agachou-se ao lado de Beatriz. Suas mãos fortes agarraram os ombros da irmã, amparando-a com cuidado. Bia, sou eu, disse firme, mas com uma gentileza que raramente mostrava na frente de outros. Beatriz tentou dar um sorriso fraco, embora sua voz soasse apenas como um sussurro quase inaudível. Fernanda ajustou o corpo, posicionando-se para que Beatriz pudesse se apoiar em seu ombro. O olhar de Fernanda varreu o entorno procurando rostos que pudessem estar envolvidos. Mas ela encontrou apenas cidadãos parados à distância, fingindo estar ocupados, e olhares medrosos que desviavam. Dentro de seu peito, a raiva explodiu. Fernanda, membro das forças especiais, sabia que quem quer que tivesse feito aquilo com sua irmã pagaria caro. E a partir daquele momento decidiu que sua missão pessoal havia começado. Uma missão que não era apenas socorrer, mas cobrar cada gota de sangue e cada humilhação que atingiu sua família. Com força total, Fernanda levantou o corpo fraco de Beatriz. Sua mão esquerda apoiava as costas, enquanto a direita passava o braço da irmã sobre seu ombro. Beatriz caminhava com dificuldade, os joelhos tremiam, mas o aperto forte de Fernanda a mantinha de pé. Sem falar muito, Fernanda a levou em direção à sua moto. Seus movimentos eram rápidos, mas calculados, como um soldado evacuando uma vítima no campo de batalha. Assim que Beatriz sentou na garupa, Fernanda subiu na frente e girou o acelerador imediatamente. O motor rugiu, partindo a multidão que automaticamente se afastou dando passagem. A viagem até o hospital foi em alta velocidade. Fernanda costurava entre os veículos um a um. Olhos focados. Maxilar cerrado segurando a emoção. Beatriz abraçava a cintura da irmã, tentando aguentar a tontura que golpeava sua cabeça. O sol do meio-dia queimava a pele delas, mas Fernanda não se importava. Em sua mente havia apenas uma prioridade: garantir que a irmã estivesse salva. Ela buzinava forte quando algum carro bloqueava o caminho, e seu olhar penetrante fazia com que os outros motoristas abrissem espaço imediatamente. Ao chegar à emergência do pronto-socorro, Fernanda desceu rápido e ajudou Beatriz a entrar. A equipe médica logo se aproximou com uma maca. Fernanda caminhou ao lado, garantindo que cada passo do atendimento fosse feito com rapidez.
O sangue no lábio de Beatriz foi limpo, os ferimentos examinados e o soro instalado. Fernanda ficou de pé, ereta, no canto da sala. Seus olhos vigiavam cada movimento da equipe médica como um comandante controlando seus subordinados na linha de frente. Só depois de garantir que a condição de Beatriz estava estável, ela soltou um suspiro pesado. Mas seus olhos continuavam acesos pela brasa da raiva. Sem muitas palavras, Fernanda saiu da sala de emergência. Seus passos eram firmes, o olhar cheio de uma determinação inabalável. Ela sabia quem era o causador de tudo aquilo e não deixaria que a humilhação contra sua família passasse impune. Em seu peito a fúria se misturava com o senso de responsabilidade de irmã mais velha. Em sua mente havia apenas um plano: encontrar Rocha. Olhar em seus olhos e garantir que ele pagasse com juros toda a dor que causou a Beatriz. Hoje a vingança não era apenas emoção. Era uma missão. Fernanda chegou ao pátio da frente da delegacia de polícia com passadas largas e decididas. O sol da tarde batia nela, fazendo sua camiseta preta absorver o calor, mas isso não diminuiu nem um pouco sua determinação. Postura ereta. Os olhos fixos encarando o prédio de pintura desgastada. Sem rodeios, ela parou no meio do pátio, respirou fundo e soltou um grito que rasgou o ar. Rocha, sai aqui fora! A voz ecoou batendo nas paredes da delegacia, alta o suficiente para fazer quem estava lá dentro parar o que fazia. O chamado fez alguns policiais saírem para a varanda e olharem para Fernanda. Cidadãos que estavam por perto começaram a se aproximar, curiosos com a confusão repentina. Fernanda não recuou um passo sequer. Ela ficou parada no meio do pequeno pátio em frente à delegacia como um soldado desafiando o inimigo em campo aberto. Seu olhar varria o local procurando a figura que ela caçava. E quando viu um movimento na porta principal, seu maxilar endureceu. Rocha, eu tô aqui por você, gritou mais uma vez, firme e cheia de pressão. Não demorou muito e Rocha apareceu na porta. Seu corpo robusto parecia tenso. Passos rápidos, mas medidos. O rosto mostrava um descontentamento claro, uma mistura de raiva e ofensa. Seus colegas policiais começaram a cochichar. Alguns até sorriam com cinismo, como se esperassem um show de graça. A multidão que se reunia do lado de fora do portão aumentava. Alguns levantaram os celulares para gravar. A situação naquele pátio se transformou em uma arena cheia de olhares. Todos esperavam o que aconteceria a seguir. Rocha parou a alguns passos de Fernanda encarando-a diretamente. Qual é o seu problema fazendo baderna aqui? Disse ele em tom de desafio. Fernanda não esperou mais. Deu meio passo à frente. A distância entre eles agora era de poucos metros. Meu problema é simples, respondeu Fernanda. Sua voz era fria, mas cortante. Você bateu na minha irmã. Você a humilhou na rua. Agora me encara aqui agora. O desafio era claro, sem espaço para recusa. E Rocha, sentindo sua honra em jogo na frente dos colegas, assentiu sem hesitar. A luta estava decidida. Assim que a distância entre eles ficou em apenas um passo, Fernanda não deu espaço para conversa fiada. Com um movimento rápido como um raio, ela girou o quadril, levantou a perna e desferiu um chute brutal direto no rosto de Rocha. O som do impacto foi ouvido com clareza, seguido por um gemido abafado de Rocha, que cambaleou para trás na mesma hora. Sangue fresco jorrou de seu nariz, pingando na farda caque que ele usava. As pessoas que assistiam ficaram em silêncio por um segundo, depois irromperam em murmúrios de descrença. Enquanto isso, Fernanda continuava de pé firme. Seus olhos nunca deixaram a figura que ela acabará de golpear. Rocha tentou recuperar o fôlego, mas seu corpo estava instável. Fernanda, sem dar chance, avançou rápido em sua direção e agarrou a gola da farda dele com as duas mãos. O puxão foi forte, quase tirando Rocha do chão. Com força total, nascida de anos de treinamento de combate, Fernanda levantou o corpo pesado de Rocha ao mais alto possível e o arremessou no chão com um baque surdo que ecoou por todo o pátio da delegacia.
O som da queda fez alguns cidadãos gritarem de susto, enquanto os colegas policiais apenas congelaram, sem coragem de intervir. Rocha gemia de dor tentando se levantar, mas Fernanda já estava de pé sobre ele, encarando-o com um olhar que poderia perfurar a coragem de qualquer um. A respiração de Fernanda estava pesada, mas não de cansaço, e sim pela raiva que ainda ardia em seu peito. Ela se abaixou um pouco e disse uma frase que cortou o ar daquela tarde como uma lâmina de aço. Nunca mais encoste na minha família. Cada palavra saiu com pressão total, garantindo que a mensagem não fosse apenas ouvida, mas gravada na cabeça de Rocha para sempre. A atmosfera no pátio ferveu. As pessoas que gravavam com os celulares agora vibravam. Alguns aplaudiam e outros gritavam palavras de apoio. Os colegas de Rocha apenas ficaram parados como estátuas. Alguns baixaram a cabeça envergonhados, outros desviaram o olhar. Rocha, por sua vez, estava deitado com o olhar vazio, percebendo que naquele dia, na frente de todos, sua arrogância e poder foram quebrados. Enquanto isso, Fernanda, com passos calmos, mas cheios de autoridade, virou as costas e deixou o pátio, deixando uma mensagem que